Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus nos alcance nessa nova manhã que Ele nos concede, a fim de que possamos continuar estudando a sua santa palavra. Gostaria, nesse instante, de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus, e em seguida vamos tomar o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos, então, 14 ao 15. Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui a minha câmera. Ok. Então, podemos agora... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Feliz semana para todos, né? Que Jesus nos dê a sua paz. Vamos orar, fazer uma das coisas melhores que tem na nossa vida, é falar com Deus. Pai querido, Paizinho amado, obrigado, Senhor, por ter acordado a todos nós, porque ter nos dado um descanso à noite e agora já estamos aqui na tua casa, praticamente, que onde tem 1 ou 2, 3 falando é a tua casa. Estamos aqui, Senhor, para aprender mais de ti. Isso é motivo de muita gratidão. Obrigado por nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo. Também, Senhor, como eu sou uma filha muito pidona, vou começar te pedindo já. Derrama sobre nós teu Espírito, que possamos entender tudo que o pastor Cícero vai nos ensinar. E também usa ele poderosamente. Que ele sempre, sempre seja uma bênção nas nossas vidas, para nos ensinar aquilo que às vezes nós temos dificuldade. Primeiro pedido, Senhor, que tu nos abra nossa mente e nosso coração, não só para ouvir, mas também para praticar. Também, Senhor, queremos pedir sobre todas as pessoas que estão enfermas, que tu vá visitar cada um deles, dê a cura, Senhor, não só física, mas espiritual e mental. Também, Senhor, quero pedir, não só pela mãe do irmão, que ele falou há pouco, mas por todas as pessoas que lutam contra o vício do cigarro, da bebida, que o Espírito Santo possa colocar no coração deles, que faz mal ao corpo, e quando nós fazemos mal ao nosso corpo, a gente está pecando, porque Deus disse, não matarás. Então, dá força, Senhor, a que todos eles possam deixar. Primeiro, saber que está errado, e segundo, pedir a tua força para deixar. Também ajuda a todos que estão com problema, sem ver como resolver, como eu agora, que hoje eu tive a infelicidade, ou felicidade que me avisou do rapaz que faz meu recibo, dizer que estavam fazendo errado, que eu vou pagar uma multa bem alta e tenho 3 parcelas de 130 euros para pagar sem ter um tostão. Mas está tudo no teu controle, então ajuda a mim e a todos que devem estar passando por dificuldades. Nos abençoa essa semana, mas antes de todos os problemas, nos dá a tua paz, que é o que mais precisamos. Que quando temos a tua paz em nossas vidas, em nosso coração, tudo é café pequeno. Então nos ajuda, nos dá o poder, nos dá o poder do Santo Espírito Santo. E usa o pastor, como eu pedi agora há pouco, Senhor. Nos abençoa, Senhor, e nos perdoa, Senhor, por nossas falhas, que são muitas, em ato, em ação, em pensamento. Aquilo que a gente errar, nos perdoa e nos mostra que está pecado e que não possamos fazer e não fazemos mais. Te agradeço por todos os meus amigos, por toda a minha família, todos os meus parentes, por todos os meus irmãos, que tua mão esteja estendida sobre cada um deles. É o que eu te peço. E já te agradeço, sabendo que tu vai ouvir a nossa oração. E conforme o teu querer, tu vai responder. É em nome e por amor de Jesus que eu te peço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Voltemos ao Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15. Nós vamos nos deparar exatamente nesses 2 versos. Há muitas verdades a serem extraídas aqui, experiências, e certamente, mais uma vez, o nosso amigo Espírito Santo nos impactará o coração para que não só aprendamos o que está no contexto desses 2 versos,
mas também sejamos conduzidos pelo mesmo amigo e poder a ter uma vida que sirva aos nossos semelhantes. Daí a razão por que lhes digo que nem sempre a curteza ou estreitamento de um verso significa, na verdade, que ele é tão estreito como nós imaginamos. Não é? Há muitas verdades aqui que certamente você e eu seremos impactados com o que Deus vai nos oferecer. Vamos fazer a leitura e depois eu vou, então, levá-los a outros textos que registram o mesmo episódio, mas com detalhes que se ampliam. Diz assim, então, Mateus, capítulo 8, versículo 14, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Vamos, então, atentar para algumas singularidades aqui. Veja, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, e aí nós temos de nos perguntar de onde ele vinha, qual as circunstâncias que antecederam esse momento aqui particular de ele ter se dirigido à casa de Pedro. Lembrando, igualmente, que Pedro, na verdade, residia em Cafarnaum. Então, é singular a nossa, então, compreensão que Jesus está, portanto, chegando à casa de Pedro no mesmo, eu diria, contexto geográfico de onde ele havia tido eu diria, a ênfase de um convite que lhe foi feito, no caso do centurião, e que ele havia se dirigido até, portanto, ao ambiente para curar o servo do centurião. O detalhe, quando a gente diz, portanto, que ele havia ido à casa do centurião, nós temos de ser bastante cuidadosos. Porque, na verdade, quando você vir a resposta de Jesus, ele diz, irei curá-lo. Mas ele não diz que iria à casa do centurião. Então, é possível que nós tenhamos aqui uma situação onde Jesus, de fato, depois do pedido dos que vieram até ele, implorar que, então, não fosse à casa, porque o centurião não era digno de recebê-lo, dali Jesus, então, já realizara o próprio milagre. Então, nós não temos, de fato, como assegurar de que Cristo foi à casa do centurião. Nós temos, de fato, como assegurar que o pedido do centurião foi atendido. Em razão de sua fé, o que Jesus, então, de alguma forma, já havia exteriorizado essa compostura singular deste líder romano. Mas o porquê de, então, fazer esta abordagem agora, pastor? Para que você entenda que o território de Cafarnaum, neste contexto, nós temos, então, 2 episódios sendo registrados. Este, então, quanto à situação do servo do centurião, que era em Cafarnaum, aonde ocorrera o episódio, isso fica franco no versículo, portanto, 5, assim também como o mesmo registro lá em Lucas, capítulo 7, verso 1, demonstra que o episódio se dera em Cafarnaum. E aí, quando chegamos ao versículo 14 de Mateus, capítulo 8, verso 14, chegado, portanto, à casa de Pedro, nós temos de nos perguntar aonde ficava a casa de Pedro, e aí aonde se tem, na verdade, toda a informação histórica que esta casa estava em Cafarnaum. Então, tanto o milagre em relação ao servo do centurião, quanto ao que vai ocorrer neste singular ambiente, que era a casa de Pedro, tudo isso ocorreu no território de Cafarnaum. Eu gostaria de chamar você para vir mais perto da Bíblia, porque há um texto mais abrangente sobre este episódio, com certos outros detalhes, que o que se apresenta no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Venha comigo, por favor.
embora sejam 2 versos, melhor, 3, né? Porque nós temos do 29 ao 31. Primeiro, então, vamos comigo a isso aqui. Venha para Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 29 ao 31. Veja o que é dito. E saindo eles da sinagoga, foram, observem, com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. Então, veja, detalhes bastante singulares aqui. De onde havia Jesus saído? Da sinagoga, que estava em Cafarnaum. Então, após o episódio ali, com a cura ofertada para o servo do centurião, Jesus havia se dirigido à sinagoga, segundo, portanto, o que registra aqui Marcos. E ele não estava sozinho. Observe que, então, foram com ele Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André, o que implica dizer que Jesus, então, estava com esses 2 aqui, então, Tiago e João, que eram irmãos. Tá? E a casa de Simão, que ali estava, portanto, próximo do território onde Jesus se encontrava após Cristo ter saído da sinagoga. Esse é um fato bastante aqui singular que se apresenta lá no capítulo, portanto, 1 do Evangelho de Marcos. Mas se a gente fizer uma leitura anterior a este episódio, e eu queria chamar você aqui, o que ocorrera entre a cura, portanto, do servo do centurião, e quando Jesus estava, portanto, se dirigindo à sinagoga, neste, então, intertício, intervalo de tempo, há uma cura que Jesus também aqui realiza. Então, neste ponto, nós temos que Mateus silencia sobre este episódio de que Jesus estava saindo da sinagoga. Esse é um marco aqui necessário para a gente atentar. E o que ocorrera entre a cura que se dá, portanto, da sogra de Pedro, há uma outra cura que não é esta referida sobre, então, o servo do centurião. Há um outro episódio que ocorre aí. E vamos ler, então, em Marcos, porque Marcos registra este momento. Venha comigo ao versículo 21 do mesmo capítulo que estamos. Depois, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Ou melhor, desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E agora vejam, e saindo eles da sinagoga. Então, observe que a cura deste endemoniado ocorre aonde? Na sinagoga. Então, Jesus está ali num sábado, esse é um outro detalhe, e é exatamente a cura da sogra de Pedro ocorre no sábado. Isso implica dizer, portanto, que a evidência bíblica de que o sábado não pode ser tomado mera, portanto, eu diria, a recessão de nossas, ou cessação, melhor, cessação de nossas atividades laborativas. Isso deve ser feito, mas não nos tornarmos, portanto, enclausulados sem a compostura solene de auxiliar aqueles que precisam.
O sábado sendo visto, portanto, como então apenas Shabat, apenas descanso, sem de fato a ação do amor, da participação, da graça ofertada aos nossos semelhantes, não cumpre aquilo que de fato o Senhor estabelece em sua palavra. Portanto, não há nenhuma dificuldade de você, portanto, auxiliar aquele que precisa. Por ser dia de sábado, não nos deve ser posto em mente nenhum limite. Observe, nós temos uma cura de, então, um endemoniado no sábado, mas igualmente temos outra cura no silêncio, que foi, então, o que ocorreu no interior da casa de Pedro. Implicando dizer que Deus jamais cessou de auxiliar, perdoar, curar as pessoas diante dos limites que, então, o próprio Israel colocara. Que dia de sábado as coisas não deveriam ser feitas em prol do nosso semelhante. E Jesus vem demonstrando exatamente algo distinto. Esta é a razão da perplexidade daqueles que estão dentro, portanto, da sinagoga, e então se pergunta o que é isso? Porque, na verdade, era um impacto totalmente distinto, não só o exorcismo realizado, a expulsão do demônio ali, mas também o fato ter ocorrido no sábado, quebrando todo aquele tipo, portanto, de arcabouço estabelecido pelos judeus, como que regramentos, como se o Senhor estivesse preso às caixinhas de segredos que, então, os judeus estabeleceram. Deus está acima dessas coisas, meu amigo e meu irmão. Portanto, não fique preso a um novo farisaísmo de achar que, de fato, o Senhor não abençoa pessoas, não cura pessoas, não perdoa pessoas, não sai, então, portanto, com a sua dádiva e seu amor, porque dia de sábado essas coisas não podem se realizar. Isso é o velho, então, farisaísmo que se apresenta no século XXI com uma capa de puritanismo, que, na verdade, não está condizente com aquilo que é o amor de Deus. Por isso, eu precisei fazer esse reclamo para que você entenda o contexto. Quando a gente se apropria do contexto, portanto, se amplia em nossa mente uma visão bastante singular, digna e de respeito profundo e temor de quem é de fato Jesus para nós. Amigo, presente, poderoso, salvador, amoroso e, é claro, né, alguém que está interessado em tirar de nós as mazelas que o pecado deixara. Esse maravilhoso Jesus é que agora, se deslocando com, então, os dois irmãos, né, João e Tiago, vão se dirigir à casa de Pedro. Vejam, eles estão vindo de onde? Da sinagoga. Em que dia? No sábado. Acompanhe comigo, portanto, agora a leitura do versículo 29, em Marcos, que nós nos encontramos. Então, saindo eles da sinagoga, e aí você vê, eles quem haviam saído da sinagoga, e aí nós temos de atentar que exatamente o próprio, então, Marcos diz de quem eram estes, Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. Diretamente, então, o quartel-general em Cafarnaum, onde Jesus estabeleceu o seu ponto de referência, foi a casa de Pedro, que ficava onde? Em Cafarnaum. Então, Pedro era pescador, você se lembra disso? Ele tinha uma agência ali de pesca, poderíamos usar a expressão com todos os desbastes necessários, ele tinha uma empresa caseira, onde exatamente ali, familiarmente, muitos então se envolviam com isso, o próprio André. E você deve lembrar que Pedro tinha um sócio, que era o pai de Tiago e João, que eram sócios de Pedro, e que então, portanto, como pescadores, a casa de Pedro se tornava um ponto de encontro, de tratar das vendas e das despesas e das questões necessárias envolvendo, portanto, a empresa pesqueira. E ali,
Jesus, então, passou muitos meses cuidando exatamente da sua missão naquele território. A casa de Pedro era este lugar em particular. O versículo, portanto, 30 diz que a sogra de Simão achava-se acamada, veja como Marcos registra, com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. Ou seja, quem estava na casa noticiara para Jesus de que a sogra de Pedro estava febril e estava acamada. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Esse é um ponto que eu gostaria que você aqui, então, atentasse. Mas ainda, quando nós, então, pegamos este mesmo episódio e vamos verificar como é que Lucas escreve, venha comigo, há outras lições a serem tiradas do texto que nós acabamos de ler. Venha comigo para Lucas capítulo 4, acompanha comigo especificamente, então, nós temos aqui o mesmo registro, né, posto de maneira bastante, então, singular, de modo que Lucas traz também, assim como Marcos, alguns detalhes que são úteis. Venha para os versículos 38 e 39. Em Lucas, tá? Capítulo 4, versículos 38 e 39. Vejam. Deixando ele a sinagoga, então Lucas também acentua o fato de que Jesus havia estado naquele dia na sinagoga, o que Mateus não registra. Foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. Há algo aqui, portanto, singular. Não era uma febre comum. A febre estava em que estágio? Muito alta. Né? E rogaram-lhe por ela. Então, vejam, Marcos diz que Jesus foi informado, quando chegou na casa, que a sogra de Pedro estava febril. Lucas registra que a febre era muito alta e que rogaram-lhe por ela. E agora, veja, algo que é símile ao apelo daqueles que vieram em nome, portanto, do centurião para Jesus. Percebe, então, ocorrência similar? Agora, um outro detalhe. Versículo 39 diz, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. O que fica aqui evidente? Alguns detalhes, né? Marcos diz que Jesus a tomou, né, pela mão. Mateus diz isto. Lucas diz, na verdade, que Jesus, portanto, repreendeu, a febre deixou-a e ela passou a servi-lo. Mas tem um ponto aqui que é comum entre os três evangelhos. É que esta senhora, após receber a graça de uma vida, portanto, agora de saúde, curada, ela passou a servir os que lá estavam. O que eu estou lhes dizendo, meu querido amigo e irmão? Por fim, Jesus havia enfrentado a luta singular das trevas na própria sinagoga. Demônios não podem impedi-lo de agir. Anteriormente a isto, a fé de alguém em prol de seu servo, que sequer o servo participara de qualquer tipo de solícita, eu diria, manifestação diante de Deus, diante de sua situação moribunda, de uma doença que estava levando ao óbito. Não sabemos qual era a doença. Não sabemos o que o servo estava passando, mas sabemos singularmente que ele estava à beira da morte. Isto é noticiado. Jesus, então, termina aquela atividade singular, repreende, cura e se dirige para a sinagoga, enquanto está lá para ensinar e manifestar a sua graça que estava ali revelada nele, para que entendessem quem de fato Deus era. O diabo, portanto, ali se manifesta e reconhece a divindade de Cristo. Não obstante, os próprios líderes da sinagoga, e muitos deles, dizem que Jesus tinha o poder de Beelzebul, ou seja, era um demônio que estava expulsando outro demônio.
Em outras palavras, a que nível chega aos seres humanos quando perde de vista a Cristo Jesus, o respeito, o temor, a dignidade. Demônios reconhecem, os homens atrevidamente desconhecem a autoridade. Meu querido amigo e irmão, é muito simples o que eu estou aqui te dizendo. É preciso estar consciente que Deus não está limitado a nenhum poder, seja ele, portanto, de alguém que está distante, que talvez nunca nem o viu, como o caso do servo do centurião, mas que nós, e como ele o fizera, intercessores, porque conhecemos a Cristo, porque conhecemos o seu amor, em razão de nossa fé, pessoas são abençoadas. Portanto, não limite a Deus diante do contexto geográfico. Ele não precisa estar presente para te abençoar fisicamente. Ele não precisa estar presente para estender, portanto, o seu olhar, a sua graça, as suas mãos perdoadoras e salvadoras. Ele, portanto, age em razão daqueles que o conhecem, que o amam e que apela para ele, que tem a misericórdia de tantos e milhares que estão sofrendo neste mundo. Então, por favor, não perca de vista essa primeira verdade. Número 2, é preciso nos lembrar igualmente que os demônios sabem a quem nós, de fato, então servimos. E é esta razão porque os dardos venenosos do maligno não nos atingem, porque estamos escudados pela mão poderosa de Cristo Jesus. Não devemos temer as, eu diria, imprecações que as pessoas tentam lançar sobre nós. Às vezes, então, certos tipos de maldições, como que se nós fôssemos afetados pelos discursos dos demônios que puseram na mente deles algum tipo, portanto, de palavra poderosa, como se nós fôssemos atingidos por elas. Mal nenhum chega à tenda daquele que está sob as mãos poderosas do nosso Deus. Portanto, seja firme em repreender o mal na autoridade de Cristo Jesus, estando você em intimidade com o Senhor, reclamando que ele tenha misericórdia daqueles que acham que pode afetar você ou a mim com os seus discursos demoníacos. Nenhum demônio pode resistir à autoridade de Jesus. Terceiro, o milagre pode ocorrer no interior e na intimidade de uma casa, daqueles que são os amigos mais próximos, demonstrando que não importa que seja o desconhecido, no caso do servo do centurião, ou seja o próprio demônio, ou alguém mais íntimo de Jesus, ele ama igualmente. Que Deus é este? Esse é o maravilhoso Jesus que os evangelhos nos apresentam. E nós precisamos nos lembrar que naquela circunstância, em particular, na casa de Pedro, há outras lições a tirar, que eu vou deixar daqui a pouco, no momento que será, então, útil apresentá-las. Mas a região ali de Cafarnaum, naquele contexto dentro da Palestina, havia 3 tipos de febres que eram muito comuns. Cafarnaum estava bastante próxima ali do Mar da Galileia, ou seja, do lago da Galileia, como então o próprio Lucas sempre registra, e havia, portanto, ambientes ali muito próximos, cheio, portanto, de o que a gente poderia dizer ambiente pantanoso, cheio, portanto, de lamas e coisas dessa natureza. E era comum o mosquito, portanto, da malária na região. Era muito comum. A região, portanto, era muito afetada por esse tipo, portanto, de, eu diria, vetor, que era esse mosquito da malária. O que nós conhecemos lá, hoje, pelo que a ciência, portanto, nominou a Aedes aegypti, não é isto? Não, senhor. Esse outro, portanto, faz exatamente um outro tipo de febre. O mosquito da malária, na verdade, ele transmite esta doença particular, onde a febre é muito intensa. Eu já passei por esse tipo de situação quando estive no norte do país, ali para o lado do Pará, eu peguei malária, sei como que de fato é a reação. Entre, portanto, aí o finalzinho da tarde é quando as reações começam a aparecer. E aí a febre é intensa, calafrio, você chega, portanto, a quase se sacudir, parece, portanto, uma tampa de uma chaleira que está ali
cheio de bolhas de água. Coisa terrível. E amarga, então, a boca, e a febre, de fato, é profundíssima. Então, esta febre era o que podia estar acontecendo com a sogra do Pedro, porque era esta a forma que ocorria, portanto, na região. A outra febre era chamada febre tifoide, que também era comum naquela região. Então, nós tínhamos esse tipo de manifestações ali. E, claro, que então não se tratava de um demônio nessa senhora, como muitos hoje apregoam, que todo tipo de doença é, então, ação demoníaca. Não é. Nós estamos em um ambiente, no mundo, que está afetado, de fato, pelo pecado, mas as doenças são reais. Então, neste particular, esta senhora estava com exatamente malária. É o que os especialistas do antigo, então, contexto geográfico ali da região propõem, que era muito comum esse tipo de coisa. Mas há algo aqui maior do que saber qual era o tipo de febre que a senhora se encontrava. É nos lembrar, meu querido amigo e irmão, que quando o Senhor nos toca, nos cura, é para que nós possamos servi-lo. Esta é a maior lição nesta manhã aqui para você. Logo que foi transformada pelo poder de Jesus, ela não ficou parada em sua, então, própria alegria de cura. Os 3 evangelhos são enfáticos neste ponto. Ela passou a servi-los. Quem? Os da casa, os que chegaram lá. Tiago, João, Jesus, implicando dizer que a força física retornou, tudo de fato desapareceu, nova vida. Mas nova vida para quê? Para servir. Nós precisamos aprender que quando o evangelho nos alcança, quando o poder de Deus nos toca, não é para que nós continuemos, portanto, em nossa vidinha, eu diria, sem nos desdobrar na pregação, nos desdobrar no auxílio, nos desdobrar em, então, nos vermos úteis para o reino de Deus. Neste ponto em particular, você já deve ter lido esse texto diversas vezes, mas não se apercebeu da singularidade aqui. E eu ainda sou um pouquinho mais enfático em dizer-lhes que sim, a cura ocorreu no finalzinho aí do sábado, quando exatamente a febre lá da malária é muito mais intensa. De manhã não é assim, mas no finalzinho da tarde, entre 4, 5 horas, porque passei isso na pele, eu sei o que significa. E Jesus estava assim chegando à casa de Pedro. E alguém noticia, olha, a sogra do teu amigo Pedro está, na verdade, doente, febre intensa. Jesus, portanto, a cura e ela passa a servir a todos que estão ali. Implicando dizer que a casa de Pedro, de alguma forma, além de se tornar um quartel-general, também não foi impedida de que doenças pudessem alcançar aquelas pessoas. Você entende isto? Compreendamos, meu irmão, que o fato de servir a Jesus não nos isenta de adoecermos. Não significa que nós, então, estamos como que blindado essa teoria criada pelas igrejas neopentecostais, de que, na verdade, quem serve a Cristo está isento de todas as coisas. Isto é uma falácia. Nós, mesmo servindo a Cristo, estamos sujeitos à perseguição, à morte, às doenças. Não existe essa blindagem. A casa de Pedro era o quartel-general de Cristo. No entanto, ninguém estava ali livre, a não ser o próprio Jesus, que não podia ser acometido de coisa nenhuma. Mas todos nós, seres humanos, somos sujeitos a quaisquer tipos de vexames. Mas agora vem, portanto, o desfecho daquilo que eu chamo a verdade áurea do Evangelho. Aonde Jesus estiver, nenhum mal pode prevalecer. Esta é a questão. Enquanto ele estava distante da casa, a doença permanecia. Mas quando ele entrou, quando ele fez parte do ambiente, quando ele chegou,
nenhum mal pode prevalecer. Seja doença, seja demônio, seja, portanto, tristezas, sejam, portanto, decepções. O que eu estou te dizendo nesta manhã, permita, pelo amor de Deus, que Jesus seja sempre hóspede por excelência em sua residência. E se ele o for, quaisquer que sejam as dificuldades, serão tiradas, porque ele é a autoridade sobre todas as coisas. Aquela casa passou a se tornar, a partir da cura, um ambiente, portanto, agora de alegria e de serviço, porque servimos a Deus em razão da graça que nos alcança. Assim como foi, então, para esta senhora, nesta manhã, o Senhor está te dizendo, eu posso me tornar hóspede em tua casa? Eu posso trazer a paz, a alegria, e depois disso tudo, qual é a nossa resposta? Senhor, queremos te servir, e servimos, porque temos agora um coração aberto para dizer, meu Deus, eu não merecia, e agora eu dedico toda a força da restauração que tu colocaste neste corpo a teu serviço. Você entendeu o recado aqui desses 3 evangelhos? Mateus, Marcos e Lucas diz, após ser curada, passou a servi-los. O que estamos fazendo? Servindo a Deus, aos nossos próprios interesses? Queremos mais saúde, disposição para quê? Para empregar, para buscar o nosso pão de cada dia, que deve ser buscado? Mas quanto tempo nós estamos dedicando para servir ao Senhor? Quanto tempo estamos nos colocando à disposição do Senhor? Febres, amigos, podem nos atingir, mas a mão do Senhor é poderosa para nos tornar limpos, a fim de que nós possamos ter condições de continuar nossa jornada nessa terra como testemunhas do amor de Deus. Seja em um desconhecido, um anônimo chamado servo de um centurião, seja a manifestação de um demônio, seja, portanto, uma febre singular no interior de uma casa. Jesus é a solução para as nossas mazelas. É isso que você precisa lembrar. E não importa, meu querido amigo e irmão, que seja dia de sábado. Pelo contrário, é lícito fazer bem no sábado. Que o Senhor te abençoe e te dê a graça de que seja uma serva e um servo de Deus, porque certamente o amigo Espírito Santo te toca, fazendo lembrar a quem de fato nós estamos servindo. Que isso seja, portanto, a sua alegria nesse dia, servir ao Senhor. Vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai, que a tua graça repouse sobre nós, que teu Espírito nos capacite, que possamos ser gratos pela tua presença singular, Senhor. Não importando que sejam os desconhecidos, que talvez não temos nenhum acesso a eles, mas lembraram de nós, pedindo que tivéssemos misericórdia, apelando pelas suas dificuldades. E temos feito. E em razão da fé destes, tu tens alcançado tantos nesta terra, Senhor. Tantos anônimos de nós, mas não de ti. Suplicamos igualmente que os dardos venenosos do maligno nunca nos atinjam, porque tu és a nossa defesa e proteção. E por fim, Senhor, seja sempre hóspede por excelência em nossa residência. Nos ajude a ver sempre a tua mão poderosa, nos defendendo, nos curando, e após todas essas manifestações de maravilhas, gritarmos com a alegria de podermos, então, te servir, agir em prol de tudo aquilo que tu fazes, por aqueles que, então, não podem fazer por si mesmos. Seja, portanto, sobre nós a tua graça. Pedimos, no poderoso nome de Jesus. Amém.